Bom, olá professor, olá turma, olá a todos que estão assistindo esse vídeo. Bom, aqui a gente vai estar estudando nesse resuminho, nessa pequena videoaula. A gente vai estar estudando este capítulo 12, sobre a dinâmica de corpos rígidos, certo? E do livro de Física Básica, volume 1, de Hertz Moisés, certo? E neste capítulo 12, contém vários temas, certo? Ele é dividido em vários tipos, dentro desse conteúdo de dinâmica de corpos rígidos. E nisso nós vamos ter rotação em torno de um eixo fixo. Nós também estudaremos cálculo de momentos de inércia, movimento plano de um corpo rígido, exemplos da aplicação deles, momento angular e velocidade angular, giroscópio, efeitos de giroscópio e aplicações. E por último, estática de corpos rígidos, que foi o que foi pedido para ser explicado hoje neste videozinho, certo? Então nós aqui vamos dar enfoque à estática de corpos rígidos e eu queria começar aqui abordando já como está escrito no livro, certo? Que ele já começa abordando sobre as equações de movimentos de um corpo rígido. Ele começa apresentando essas duas fórmulas aqui abaixo, levantei um pouquinho, certo? Essas duas fórmulas, uma de translação do centro de massa, correto? E uma outra sobre a rotação em torno do centro de massa, certo? Aqui a translação do centro de massa, a gente vai ter o dP sobre o dt, certo? E aí a gente vai obter essa soma aqui, o correto? Que é das forças externas, e obtendo essa equação, essa primeira equação, certo? Após isso, nós iremos ter essa segunda equação aqui, que seria a rotação em torno do centro de massa, que é a distância do momento linear, linha, e a distância do tempo. E aí o tempo aqui, certo? A derivada, me desculpe. Igual, aí seria a soma do torque, a soma do T. E aí seria as externas, certo? Com isso tudo, entre essas equações de movimento de um corpo rígido, a gente vai apresentar um caso particular do equilíbrio, certo? A gente vai apresentar aqui um caso particular do equilíbrio, que seria como que a gente seria um caso que ele consegue anular essas duas equações, tendo esses dois tipos aqui embaixo, como vocês podem ver. Seria o P igual ao P inicial, que seria num MRU, né? Movimento retilíneo uniforme, e seria o L' igual ao L inicial, que seria numa rotação uniforme. Mas para isso, para a gente obter esse anulamento, ambos têm que ser constantes, certo? E aqui a gente vai ter o P' inicial igual ao L inicial, que seria esses dois caras aqui, igual a zero. E aí, isso na prática, a gente teria um corpo rígido em repouso. E nisso a gente obteria um equilíbrio estático, certo? Que está dentro da estática de corpos rígidos que a gente está estudando, certo? Portanto, há uma evidência das condições que eram necessárias para então obtermos um equilíbrio rígido, certo? Como foi descrito anteriormente. Por conta das forças externas que se anulam, juntamente com os torques externos em relação ao centro de massa, tem que pôr isso aqui em estrelinha, certo? É em relação ao centro de massa, que também se anulam. Mesmo as forças resultantes se anulando, obteremos sempre o cálculo do torque. Entenderam? Mesmo, ou em outras palavras, ele é independente do ponto em relação ao qual é calculado. Então, independente do ponto de relação que é calculado, a gente sempre vai ter as forças resultantes se anulando, correto? Aí, reformulando aqui, nós vamos ter essas duas equaçõezinhas aqui, que seria a da força e do torque, seria a soma das forças igual a zero e a soma do torque igual a zero, certo? Aí aqui nós obtemos umas estrelinhas, certo?
eu coloquei aqui como um dado a mais, que seria que para o equilíbrio de um corpo rígido, é necessário e suficiente que se anulem a resultante das forças externas e o torque resultante em relação a um dado ponto, que pode ser escolhido arbitrariamente, certo? Além disso, como cada vetor tem 3 componentes, aí já um pouco já indo aqui para o lado de baixo, nós já temos que cada vetor tem 3 componentes cartesianas. Elas representam um sistema de 6 equações escalares simultâneas, correto? E como foi dado anteriormente, que existia aquele caso particular, neste tipo aqui também, nesta parte de reformulamento, nós vamos ter outro caso particular, que seria um caso deste daqui, certo? Seria um deste daqui mais simplificado, certo? E nisso a gente vai ter o quê? Como que seria esse caso particular mais simplificado? Deixa eu levantar um pouco aqui para ficar melhor, certo? Então, como que seria este caso particular? A gente jogaria as forças externas que atuam no mesmo plano, a gente falaria que elas podem se tornar o plano x e y, correto? E aí, sendo assim, essas condições de equilíbrio, elas iriam se simplificar. Simplesmente elas iriam se simplificar em 3 equações escalares. Então a gente pegaria essas forças coplanares, me desculpe, e a gente jogaria num plano de x e y, e aí com isso a gente obteria só três equações, que seriam essas 3 equações que estão descritas aqui, correto? Seria fx igual a 0, que seria na reta x, que seria aqui um plano fx e z, certo? X, y, z. Neste seria o f, e aqui o y, f e y, e aqui seria o torque z, correto? Obtendo essas 3 equações, uma a cada reta nesse plano, tá bom? A gente obteria 3 equações olhando nesse plano tridimensional, correto? Aqui a gente tem, tem uma outra estrelinha aqui, só para finalizar, é que 2 sistemas de forças dizem-se equivalentes quando têm a mesma resultante e o mesmo torque resultante em relação a qualquer ponto. Para isso, basta que tenham o mesmo torque resultante em relação a um dado ponto. Então aqui a gente consegue observar um exemplo de centro de gravidade, certo? Que a gente vai, através desses 2 exemplos, do 1 e do 2, nós obteremos um exemplo de determinação do centro de gravidade, correto? A gente teria aqui o centro de gravidade, o peso está pendurado, certo? Tem o peso para cima, peso para baixo, centro de gravidade bem no meio, localizado no meio do objeto ou do objeto em si, do peso, de qualquer coisa, certo? Desta coisa descrita. E aqui seria a mesma coisa, correto? Vamos para o próximo. Logo, para verificar, já explicando aqueles dois exemplos de centro de gravidade, de determinação, a gente tem esse textinho aqui que acaba explicando bastante, bem melhor detalhadamente, tá? Logo, para verificar se um corpo rígido está em equilíbrio sob a ação de um dado sistema de forças, podemos substituí-lo por qualquer sistema equivalente, o que é utilizado para simplificar o problema, certo? Além disso, para um sistema qualquer de partículas, o torque das forças-peso em relação a um ponto arbitrário é o mesmo que se a resultante das forças-peso que atuam sobre todas as partículas do sistema que estivesse aplicada no centro de massa. E com isso, a gente teria que se o corpo ele é suspenso por um de seus pontos na posição de equilíbrio, é preciso que a tensão P do fio, a menos P seria essa daqui maior, ó, só para exemplificar, essa menos P
do fio de suspensão tem a mesma linha de ação que a força peso P, que seria esta daqui de baixo, correto? E nisso seria a mesma força P do corpo aplicado no centro de gravidade G, tá? Que é o centro de gravidade G, que seria no centro, representado por esta bolinha aqui, correto? Aí o peso, correto? Mas também o torque resultante dessas duas forças devem ser nulo, e não porque é apenas a resultante. Com isso, logo o prolongamento, né, do fio vertical pelo ponto de suspensão passa por G, e basta simplesmente suspender o corpo de dois pontos diferentes para determinar o centro de gravidade como ponto de interseção das duas verticais que passam pelos pontos de suspensão, correto? E agora, já em uma outra parte aqui, certo? Só para eu retomar, quando estudamos o equilíbrio de um corpo rígido, devemos manter sempre um cuidado a mais ao observar as forças de aplicação, ou melhor, os pontos de aplicação das forças, pois mesmo se alteramos o ponto ou até deslocarmos o ponto, certo? O torque resultante pode ser alterado, embora isto não altere o resultante. Então a gente tem que entender que, independente de se a gente mover ou deslocar o ponto de aplicação, o torque resultante ele pode ser alterado, entendeu? Mesmo se as forças a resultante não altere, mesmo se a resultante não altere. Mas a gente tem que ficar de olho, porque o torque resultante, ele sim pode ser alterado. Portanto, o torque não se altera se deslizarmos a força ao longo de sua linha de ação, pois isso não altera o braço da alavanca, correto? Deixa eu abaixar um pouquinho. Aí, por isso, às vezes chamamos as forças aplicadas de vetores deslizantes, que seria representado neste gráfico aqui. Nesse sisteminha aqui, correto? Porque obtemos um sistema de forças equivalentes deslizando forças ao longo de suas linhas de ação. E aqui a gente tem um peso, correto? A e B, certo? E duas forças puxando, F2 e F1. E a gente teria a resultante, que seria o R, correto? Esta resultante, como temos aqui, ela seria a soma de F1 mais F2. Então, se a gente obtém um ponto aqui, P, certo? E obtemos A, certo? Obtemos B, A, e duas forças puxando F2 e F1, se a gente quiser localizar a resultante dessas duas forças, é simplesmente só somá-las, a força de 1, certo? F1 e F2, obtendo esta equação aqui como foi descrita. Beleza? Vamos continuar. Aqui agora eu trouxe um exercício para a gente fazer, para não ficar só nessa leitura, que seria sobre a alavanca, correto? A gente irá fazer um desenho aqui da alavanca, correto? Que seria para a gente estudar o equilíbrio da alavanca, tá bom? Então a gente vai começar aqui desenhando a alavanca, correto? Deixa eu só desenhar aqui rapidinho, em menos de um minuto, certo? Aqui. E aí a gente tem esse exercício do livro que eu achei muito importante para a gente discutir aqui, que ele contém aqui um peso, uma força, que seria um pouco maior deste lado esquerdo, correto? Ele tem um peso aqui representado por F1, e aqui temos T1, uma força para cima, este peso aqui também, representado pelo O, beleza? Aí temos o D2,
seria essa segunda distância, né? E aqui a gente teria a força 2, correto? Seria essas duas forças. Aqui eu devo ter falado peso, né, sem querer, mas é a força 1, certo? Que ela, aparentemente, ela representa ser maior do que essa de F2, mas não importa. Não tem como a gente saber. E aqui F2. Aí o esquema é esse daqui de cima, como que ficaria a equação, correto? Que eu queria aqui argumentar. Que aqui no livro eles importam que como ela vai ficar assim, ó, ficaria negativa todos, correto? F1 menos F1 menos F2 igual a menos a resultante, certo? E aí a gente jogando esses dois para um lado e igualando a zero, nós obteríamos essas duas, correto? Que seria menos R, aí jogaria o F2 e o F1 trocando o sinal, e aí nós obteríamos F1 mais F2. Opa, tive um erro aqui. Menos R mais F1 mais F2 igualado a zero. E assim obteríamos essa equação aqui de cima, correto? Então aqui, só para abaixar um pouquinho a câmera, para o equilíbrio temos menos R, que seria a resultante negativa, mais a força 1 mais a força 2 igual a zero. E tomando os torques em relação ao ponto de apoio, a gente teria essa equação aqui, correto? Em relação ao apoio, que seria este apoio aqui de cima, que eu estou apontando, a gente teria esta fórmula aqui de baixo, correto? Que seria a força de I, força de 1, seria esta força de 1, aqui representada por F1, e teríamos essa de primeira distância, correto? Esse peso com essa distância até o ponto de apoio aqui, menos F2 vezes a distância 2 até o ponto de apoio, vezes a distância até o ponto de apoio, igual a zero. E nisso a gente teria essa equaçãozinha aqui, jogando a fórmula, simplificando, e teríamos essa fórmula, F2 sobre F1 igual a D1 sobre D2. O que dá vantagem, o que seria o que dá vantagem em mecânica a alavanca, beleza? Então aqui eu queria trazer outro desenho para a gente estudar aqui, para a gente compreender, certo? Seria este desenho aqui que eu vou fazer rapidinho também. Eu achei bem interessante essa forma como eu pensei de desenhar, que fica mais fácil para eu entender e quem está assistindo também entender, correto? Nós temos o F1 aqui, ele representa um pouco maior que o F2 no desenho do livro. Temos aqui a resultante, que ela seria maior do que os dois, correto? A resultante, que seria a força de 1 mais F2, tá bom? Aí aqui a gente tem o ponto A, o B, é o mesmo esquema dessa, só que diferente. É o mesmo, mas diferente. Enfim, aí nós temos D1, D2 e o O, beleza? Então, com esta parte aqui, a gente teria esta resultante. Seria essa resultante. E aqui, apresentando esta parte aqui, a gente tem que, ao mesmo tempo, como o menos F, seria o F, equilibra a resultante das forças paralelas, F1 e F2, a gente vê que o sistema de duas forças paralelas, que seriam essas duas forças aqui, ó, essas duas forças para baixo, elas são aplicadas no ponto A e B rígido, é equivalente à resultante. Então elas ficaram paralelas, e aí seria só fazer esse cálculozinho, que seria a resultante igual a F1 mais F2. A gente não tem um sistema que, além de ser paralelas, mas elas são opostas. Esse aqui seria um sistema diferente, que dependesse da força que tivesse, da maior força que tivesse, iria rolar uma rotação aqui dependendo, entendeu? Mas é isso, certo? E com isso, essa soma aqui, essa fórmula aplicada no ponto O, interno ao segmento AB, que divide esse segmento da razão,
pelo esse desenho, certo? Que seria essa composição de forças paralelas. Agora, nesse caso particular da força-peso, O é o centro de gravidade do sistema. Agora, se a gente tiver mais de duas forças paralelas, podemos ir compondo-as de duas a duas.